Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de auditoria e todos os setores do qual essa indústria permeia. Para falar deste tema, está conosco Pedro Melo, presidente da KPMG do Brasil. Pedro, obrigado, prazer tê-lo no Giro Business, falando de uma indústria tão importante e que permeia em diversos setores da economia, promovendo o crescimento, desenvolvimento e muito mais. Sérgio, vai ser um prazer participar. A visão e missão da KPMG é compartilhar o seu conhecimento com os nossos clientes, com as nossas pessoas, mas com a comunidade de forma geral. Então, vamos estar aqui exercitando na plenitude a missão e a visão da KPMG. Será um prazer. Pedro, falando de auditoria, existe um ponto bastante importante que é a baixa penetração desse setor na economia de uma forma geral. Apenas 1% das empresas brasileiras contratam auditoria. Quero chamar uma matéria que ilustra esse cenário para que a gente possa comentar a respeito. De acordo com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, apenas 1% das companhias brasileiras têm balanços auditados por consultorias independentes. Esse baixo percentual de empresas auditadas no Brasil enquadra o país entre um dos mais informais do mundo. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos esse índice chega a 15%. Na Europa, passa de 20%. Pedro, realmente é baixa hoje a penetração da indústria de auditoria, da prestação de serviço, auditoria nas empresas brasileiras, 1%, como dito na matéria, nos Estados Unidos algo em torno de 15%, na Europa 20%. Pedro, a que fatores devemos a baixa penetração ou a baixa contratação de auditoria pelas empresas brasileiras? Eu diria que são dois grandes fatores. O primeiro é da regulação como um todo. A regulação é muito jovem no Brasil. A primeira grande regulação obrigando a auditoria aconteceu em meados dos anos 70, com a abertura do mercado de capitais. Mas a regulação é um primeiro impulso para que o auditor seja introduzido na economia. O segundo é o desejo das companhias em terem auditores, né? E esse desejo ele acontece no mundo mais recente no Brasil para acessar a capital. Porque as empresas que têm auditores independentes, têm demonstrações financeiras preparadas na forma de regras contábeis bem estabelecidas, que têm bons processos, essas é que buscam acesso de capital. Então, a profissão ela cresceu de forma relevante no Brasil nos últimos 30 anos, impulsionados por mais regulação, mas pelo desejo de companhias também de acessarem capital e terem esse conhecimento explorado na economia como um todo. Pedro, existe um ponto importante atendendo a este assunto, que é o fato de o Brasil ter em torno de 6 milhões e 600 mil empresas, sendo desse total, a grande maioria, mais de 90%, micros, pequenas e médias empresas. Isso também inibe a auditoria no país? É visto como um problema pelo setor? Eu acho que esse é um campo bastante interessante para ser explorado. Sim, é uma inibição, sem dúvida, mas à medida que a economia expande e a oportunidade está na consolidação de setores, na consolidação de organizações, naturalmente a necessidade de melhores processos e auditores independentes, ela vai acontecer. Então, eu vejo muito mais essa dificuldade como uma oportunidade para os dois lados, porque, de um lado, são organizações que vão melhorando seus processos e querem acessar melhor o mercado de capitais como um todo, e as empresas de auditoria, sem dúvida, que vêm se preparando, formando gente para poder atender esse mercado. Então, eu diria que a notícia é muito boa, porque é um mercado que florescerá, sem dúvida. E fica desde já a torcida do Giro Business, que as micro, pequenas e médias cresçam realmente, seja através da consolidação ou por mérito do seu desenvolvimento, se tornem grandes companhias e passem a ser editadas, desenvolvendo a economia de forma geral. Está certo, Pedro? Está muito correto, muito correto. É por aí mesmo. Pedro Melo, obrigado pela sua companhia. Pedro Melo, presidente da KPMG do Brasil, que estará conosco durante a semana para falar da indústria de auditoria em todos os setores da qual essa indústria atua. Entre eles, o tema de amanhã, globalização.